Banda que fez história no início dos anos 60, a Gold e The Gingerbreads contou com uma representante importantíssima na bateria. Eu tô falando da Ginger Bianco, o tema desse episódio do Repercuta Podcast. Repercuta! Gold e The Gingerbreads foi uma banda formada em 62, composta por Margot Lewis, Gold Zelkovitz e teve a Ginger Bianco como baterista. Depois desse período curto como um trio, elas tiveram mais um integrante no grupo. Depois de uma turnê com o artista Chubby Checker, elas acabaram adicionando mais um integrante, ela que viria a tocar guitarra e também cantar na banda, a Carol McDonald. Um grande feito da banda para o seu tempo, foi a primeira banda feminina, formada apenas por mulheres, que conseguiram contratos com as duas gravadoras gigantes à época, a Decca em 63 e também a Atlantic em 64. O seu maior single, eu vou falar um pouco mais à frente, faixa a faixa, mas o seu maior single é o Can't You Hear My Heartbeat, que alcançou a posição 25 na parada inglesa. E elas gravaram, é claro, vários outros singles. A banda também possui os seus registros, as suas gravações entre 64 e 66, todos contendo a Ginger Bianco na bateria, tendo no total 20 singles gravados, pelo menos esse é o registro oficial que é possível encontrar através de pesquisas. E aí eu achei muito massa que eu encontrei um catálogo onde mostra em destaque várias fotos da época, fotos de encartes, matérias da banda, e eu vou deixar, é claro, na página do Instagram, é só você seguir o Repercuta Podcast para conferir. Tem muita imagem e imagens promocionais da banda. De acordo com o especialista Lucy O'Brien, através da obra A História Definitiva das Mulheres no Rock, Pop and Soul, a Gold e The Gingerbreads foi a primeira banda de rock feminina a assinar com uma grande gravadora. Destaque para o show que elas realizaram no Peppermint Lounge em 64, e a partir daí gravaram uma série de singles para a Atlantic, alguns dos quais eu falo nesse episódio. Elas foram a banda de abertura para a turnê dos Rolling Stones em 65 no Reino Unido, e outras bandas como a Ten Hill Drive foram outras que elas ficaram associadas, a exemplo também dos Dead Boys, banda que permeava ali os entornos do clássico pub CBGB. Na época, a maior parte das bandas femininas era ignorada pelas grandes gravadoras. E no caso da Gold and the Gingerbreads, a Ginger Bianco era no destaque como baterista do grupo. As outras integrantes, a Margot Lewis, a Carol McDonald e a Genia Gold Zelkovitz, que depois viria a se chamar Genia Havan em sua carreira solo, elas estavam promovendo um marco ao empurrar a porta de vez e conquistar o seu espaço. Ginger Bianco é uma das fundadoras da banda. Ela conheceu a vocalista Genia Havan num clube em Nova York, onde a Genia cantava numa banda, compondo a banda do artista Richard Perry. E no momento em que se conheceram, quem estava no palco era a Ginger Bianco tocando bateria, nesse caso para um amigo do Perry. E aí a Genia Havan propôs a composição da banda apenas com mulheres. No título da banda, uma divisão. A Gold era o seu apelido dado pela sua mãe, a Genia, no caso, e a Gingerbread foi um trocadilho com o nome de Ginger. O primeiro lançamento da banda vem pelo selo Spokane Records no início da carreira, antes de assinar com a Decca e com a Atlantic. É a música Skinny Vinny, uma adaptação da música do Bill Haley, Skinny Minnie. Ginger Bianco foi uma das fundadoras da banda. Ela, juntamente com a própria Gold Zelkovitz, que se chamava na verdade Genilcha Zelkovitz, mas ganhou esse apelido de Gold, nome artístico, elas conseguiram um contrato em Las Vegas com uma gravadora local importante. Mas aí elas tiveram problemas, como por exemplo a baixista Nancy Peterman acabou engravidando, e isso não é um problema em si, mas ela foi um acontecimento que impossibilitou que ela continuasse na banda. Vale lembrar que na década de 60 o controle de natalidade para mulheres solteiras ainda era ilegal em alguns estados, isso lá na Inglaterra.
E aí, com o passar do tempo, a Ginger viu a banda mudar de formação várias vezes. Era também difícil manter o grupo apenas feminino, já era algo que era mais difícil um pouco de manter a coesão em uma formação sólida, até porque as mulheres na época elas eram direcionadas para prole, para ter filho, para casar. Era muito mais difícil montar um grupo só com mulheres. A banda esteve nativa de 62 a 67, contando com 3 instrumentistas e a cantora, a Gold, que apoiava na parte percussiva, tocando a panderola. Instrumento inclusive bastante presente nos singles da banda, aos quais eu vou falar mais na frente. Após o fim da banda, quem teve mais ascensão foi a própria vocalista, a Gold, que montou compôs uma banda com homens na formação e logo depois se lançou em carreira solo. A banda também passou por uma coisa comum, infelizmente comum, e aí faço um parêntese também aqui para associar com outros episódios do Repercuta, como por exemplo o episódio 17, que eu falei sobre a Alice de Burr, baterista da banda Fanny nos anos 70, e a própria Sandy West, que eu também produzi um episódio sobre. A Gold in the Gingerbreads também passou por aquela tentativa por parte de produtores e managers de mudar o figurino da banda no intuito de mostrar mais os corpos das mulheres, sexualizar mais as integrantes, e a Ginger Bianco foi uma das que encabeçou essa resistência e se recusou a se apresentar dessa forma. Existe inclusive uma matéria focada nas mulheres na música, que é intitulada As Mulheres Não Recusaram Rock. Foi o rock que recusou as mulheres. E aí, nessa matéria também, eu abri um parênteses aqui para fazer um complemento sobre aquele episódio 17, sobre a Alice de Burr, porque a gente tem depoimentos dela também, contemporânea de certa forma, veio um pouco depois, mas contemporânea, da Ginger Bianco. A Alice chegou a falar: não consigo me lembrar de quantas vezes as pessoas nos perguntavam quem eram os músicos homens que tocavam no álbum, porque nos julgavam como incapazes de executar nossas próprias músicas. Ainda sobre a Alice, ela declarou que deixou a Fanny, a banda, em 73, por cansaço de como era tratada, de como a cena e como as bandas com mulheres eram colocadas nas prateleiras. Até leio um pouco da matéria aqui para vocês que julguem interessante esse trecho. Quando as mulheres não são mantidas fora dos gêneros do rock por puro desânimo, exclusão ou assédio, a natureza maleável do gênero também pode ser usada contra elas. As mulheres artistas podem ser excluídas dos anais do rock simplesmente por meio das percepções de gênero. O que os homens tocam é rock e os que as mulheres tocam é pop. Em nenhum lugar isso é mais evidente do que com as mulheres negras, que, como os homens negros, muitas vezes se veem reflexivamente categorizados como R&B simplesmente por causa de sua raça. Como Brittany Spanos, da Rolling Stone, escreveu em 2016, a apropriação branca do rock foi tão total que encaixotou artistas negros em categorias de R&B e soul, não importa o quanto eles sejam de gênero. A Alice ainda disse: não nos considerávamos o início ou parte de uma tradição de mulheres musicistas, porque não havia nenhuma. Por fim, a Alice acabou falando também que se arrependeu de ter se aposentado, porque poderia ter continuado para contribuir influenciando novas mulheres a se tornarem musicistas, de certa forma, inspirar, influenciar positivamente. Há um registro do grupo tocando logo no início da carreira em que se trocaram os papéis. A Ginger Bianco passou a cantar e a Gold estava na bateria. Isso foi um curto período de tempo até elas se encontrarem de forma melhor na troca de instrumentos. E aí, por isso também a Gold acabava ajudando, acredito eu, na parte rítmica com a panderola. No equipamento, a Ginger Bianco usava baterias Premier. Tem até uma propaganda, inclusive à época, mostrando os integrantes da banda e com a Ginger em destaque. O texto da propaganda até dizia: foi difícil resistir ao som da Gingerbreads e à pegada da Ginger Bianco. A Ginger também ajudou a montar os figurinos da banda no início da carreira. Ela frequentava bastante os brechós que haviam na Times Square, em Nova York, e procurando por lojas de fantasia também, para montar o look e o figurino da banda. Vale lembrar que a banda, ela dava continuidade, ela fazia jus a uma certa tradição também de mulheres, de bandas femininas, digamos assim. Mesmo com todo o atrapalho, com toda a tentativa de boicote e invisibilização, nos anos 20 a gente teve bandas compostas por mulheres, nos anos 30 também, 40, 50... desde os grupos vocais, como por exemplo The Andrews Sisters, The Bosso Sisters e também The McGuire Sisters. A gente tem também o início da era soul e rock,
que aí eram chamados de grupos femininos. A gente tem o The Childless, The Teen Queens, The Bad Sisters, The Chantels também. E é claro, com o estrondo dos Beatles mundo afora, as bandas acabaram, a exemplo também da Gingerbread, a seguir esse modelo beatoniano, digamos assim. A banda, por ser provavelmente uma das mais bem-sucedidas, teve na Ginger Bianco também um símbolo importante também da bateria, um símbolo de alguém bem-sucedido no que se propõe a fazer. As Gingerbread dos anos 60 acabaram causando uma impressão, passando dessa década, inclusive, duradouro. E aí a banda foi contratada para fazer um evento e acabaram se envolvendo com os Rolling Stones. E é a partir daí que o presidente da Atlantic Records conhece o grupo e as contrata. A banda também excursiona com The Animals em 64 e conseguem seu empresário a partir desse contato também lá na Inglaterra. Para se ter noção, na Grã-Bretanha, elas fazem turnê com Rolling Stones, com os próprios Beatles, Yardbirds, The Rules, The Kinks, The Animals e outras bandas. Ou seja, elas estavam ali no centro de tudo também. E o porquê não terem o reconhecimento até hoje e não serem do tamanho dessas bandas. Essa foi uma das minhas indagações ao querer produzir esse episódio. Gosto de fazer essas escavações, essas pesquisas fora do que é comum a gente ver. Junto com a Gingerbread, a Ginger Bianco se apresenta também na Alemanha Ocidental, no período em que muitas tropas inglesas e americanas estavam ocupando as defesas da OTAN naquele período. O Star Club é um dos pubs famosos em que os Beatles também excursionaram em Hamburgo, lá na Alemanha. A Ginger também fez parte desse movimento. A banda também acaba tendo receptividade na França logo após a apresentação no Espaço Olímpia em Paris. Na América do Norte, ao longo do início dos anos 60, a banda realizou turnês extensas pelos Estados Unidos. Um bom exemplo disso é o verdadeiro estouro do single Can't You Hear My Heart Beat, que alcançou a posição 25 nas paradas inglesas ainda em 65. Embora elas tenham lançado também esse álbum nos Estados Unidos e acabando não tendo um grande single, na verdade um grande hit tocado nos Estados Unidos ao longo da carreira. A banda começou a acusar que não estava indo bem e que não duraria mais, na medida em que elas começaram a divergir com relação à carreira mesmo. Tanto que a Gene Havan acaba caindo em carreira solo depois. E também ao pouco lucro que elas tiveram com o lançamento dos discos, dos singles e também os próprios shows. Isso é um problema. Isso acabou se tornando um problema para as integrantes. Com o final da Gold em The Gingerbread, a Ginger Bianco se junta com a Carol McDonald, outra integrante da banda, e formam uma banda de jazz fusion chamada Isis, e cada uma segue a sua trajetória. Em 2011, foram reconhecidas pelo Hall da Fama do Rock and Roll como parte de sua exposição, com o título Women Who Rock, Vision, Passion, Power, ou tipo, mulheres que tocam rock, visões, paixões, poder. Em 97, mais precisamente em 13 de novembro, a banda se junta e se apresenta no aniversário de 30 anos do livro Mulheres no Rock. A Ginger participou dessa apresentação, que acabou se tornando muito especial. Já em 3 de fevereiro de 98, a banda recebe o prêmio Touchstone Award Women in Music em Nova York. Esse prêmio ele é concedido às mulheres que, abre aspas, têm a coragem e a inspiração para fazer a diferença na indústria da música e cujo trabalho estabeleceu novos padrões. Nessa cerimônia de premiação foram entregues estatuetas para cada integrante da banda. Seu nome de nascença é Virginia Pane Bianco. A Ginger Bianco tinha apenas 16 anos quando começou a tocar quando se envolveu com a Gene Havan já no intuito de formar uma banda e estava acompanhando outros grupos, mas que compunham homens também em suas formações. Ela é de Long Island e se inspirou em seu tio para aprender a tocar bateria. Na adolescência, ela tocou em bandas escolares e outras bandas com rapazes. E essa ligação dela com a Gene Havan foi de imediata. Elas se identificaram muito rapidamente. No currículo da banda, a gente tem shows em boates, bares menores, até mesmo em pistas de boliche, com a pegada do rock de twist, digamos assim.
acabaram se constituindo em um grande nome pop da época. E não foram vaiadas nos grandes estádios também. Então se deram bem tanto em lugares menores como nos lugares mais amplos. Chegaram a tocar durante um ano em Nova York, até decidirem por montar essa formação feminina de fato. É aí onde elas encontram a Margot Lewis, tecladista, e a guitarrista Carol McDonald, essa vinda de Nova Jersey. Ginger era tida como a mais tímida da formação, a mais centrada, a mais reservada do grupo. A banda acabou em 67, mas ainda em 65, após 3 anos quase de trabalhos ininterruptos entre gravações e apresentações, elas começam a sofrer um certo desgaste. Isso porque algumas emissoras de rádio voltadas para o R&B e para os artistas negros acabavam não tocando as músicas delas por serem mulheres brancas. E as emissoras que tinham prioridade de tocar música de artistas brancos, como do country, do folk, também não tocavam as músicas das Gingerbreads por ser um som muito negro, um som R&B demais, um som que tenha muito elemento do R&B. E aí elas acabam ficando num certo limbo durante esse período. Na dissolução da banda, a Ginger Bianco volta para os Estados Unidos, já que elas estavam em turnê na Inglaterra, elas estavam residindo por lá, na verdade. Ela vende seus pratos e compra uma passagem de avião para poder ir para os Estados Unidos. Depois do fim, a banda acaba retornando brevemente para tentar gravar mais algumas coisas, fazer mais uma tentativa enquanto banda, mas acabaram, na verdade, agravando essa relação que já estava desgastada da banda. Elas gravam até um single chamado Going Back. A música Walking in the Different Circles praticamente já contava apenas com as duas integrantes fundadoras, a Ginger Bianco e a Genia Ravan. Já era realmente as últimas tentativas, a banda já estava no fim, de fato. Depois dessas experiências, elas acabam optando pela dissolução do grupo. Bianco passou a trabalhar numa empresa chamada Home Depot, é uma multinacional, e ela passou mais de 20 anos trabalhando por lá. Essa empresa é especializada no ramo de locações e pensões. Depois da saída da Gingerbreads e também da sua participação compondo a banda Isis, Ginger Bianco acabou passando por um ostracismo, voltou para a vida comum, digamos assim, e pouco se falou dela. Mas aí, mais uma fonte de pesquisa que eu sempre uso, o canal Women of Rock History Project. Vou deixar aí na descrição também. Encontrei uma entrevista longa dela, que eu vou falar um pouco sobre mais algumas informações, algumas vivências da Ginger. Ela concedeu essa entrevista para esse canal. Ela fala dos tempos das Gingerbreads, do período com a Isis, a cultura das drogas na época e a sua carreira depois da música. Além, é claro, dos procedimentos da indústria musical na época em que ela estava nativa. Nessa longa entrevista que está registrada no canal no YouTube, a Ginger Bianco fala sobre o início dela, como é que ela montou a banda, a Gingerbreads, junto com a Genia Ravan. Fala um pouco também do trocadilho no nome da banda, exatamente Gold in the Gingerbreads, como tipo uma brincadeira entre esses dois primeiros nomes delas. Fala sobre o convívio familiar. Ela vivia com a mãe, com o pai, tinha um irmão e uma irmã. E segundo ela, por ter um pensamento mais sonhador e um pouco mais subversivo, meio feminista, né, com características feministas, ela acabava não se dando bem com a família por não ter costumes que se esperava de uma moça, né, à época. Ela também não era muito focada na escola e, como eu falei, já fez parte de bandas aos 16 anos. Mas começou a tocar a bateria aos 12, foi quando ela começou a se interessar por bateria. Outra coisa que ela expõe de forma muito forte até, é a falta de reconhecimento que a sua segunda banda, a Isis, não teve. E também por conta disso, ela não continuou no mundo da música. Ao mesmo tempo, ela fala que se a Isis tivesse estourado, por exemplo, segundo ela não teria estrutura psicológica, física e talvez nem estivesse viva para contar a história. Outro lamento é sobre não ter se tornado baterista de estúdio, pelo menos, já que ela meio que se frustrou com banda, com a vida na estrada, mas ela poderia ter se atrelado a algum estúdio para trabalhar com música dessa forma. E acabou que ela saiu da música de forma permanente, apesar de falar que sente falta de tocar. Os anos 80 mesmo ela não fez nada, né? Ela nem encostou no instrumento e foi trabalhar com as outras coisas que eu já falei.
Perguntada sobre a sua contribuição ao rock, ela diz que de fato se deu conta disso, se deu conta de que é parte da história e que gostaria de voltar a tocar, só não sabe como nem onde. E destacou também que, enquanto um conselho, né, para as meninas, para as musicistas jovens, que você tem que fazer a coisa por si mesma e não pensando em garantia de ser bem sucedida. É achar uma satisfação em si no que você está fazendo, o que vem é consequência. A gente vê isso sendo falado por muita gente, né? E sobre a visibilidade da mulher, ela julga ainda assim insuficiente na história da música, não só no rock, mas que pode melhorar, que melhorou, mas que ainda falta melhorar muito. Sobre a tocabilidade da Ginger Bianco, as suas características são muito similares, na minha opinião, aos bateristas e às bateristas da época dos anos 60. Naquela pegada que vai do R&B acelerado, o twist e o rock and roll clássico, como a gente tem nos anos 60, entre vários bateristas. Falando do visual mais uma vez, pontuando, o visual não só da Ginger, mas como de todas as integrantes da banda, lembra muito, inclusive, outra baterista que também ganhou episódio aqui no Repercuta, a Honey Lantry, que é na mesma década da Ginger Bianco, aquele penteado favo de mel, aquele penteado de colmeia, volumoso e redondo e curto na parte de baixo, também virou um símbolo, uma marca registrada do visual delas. E claro, eu não podia deixar passar, acho interessante como a Gold in the Gingerbread não foi uma banda que chegou a alcançar a era dos álbuns completos, de gravações completas. Elas gravaram mais singles, apesar de terem ganho uma compilação em que elas participaram, chamadas Girls with Guitars. E existe também o Complete Recordings, que reúne todas as gravações de singles de 64 a 66 pela banda. E aí eu resolvi também fazer uma audição dos singles, uma oportunidade importante, e vou fazer um faixa a faixa rapidinho aqui, para vocês terem noção do estilo da Ginger em cada música da banda e, de certa forma, não na discografia, mas na musicografia do grupo. O som da banda, que transita ali entre o pop com traços de R&B e soul também, chegaram a lançar no início, ainda fora da Atlantic e da Decca. Elas lançaram pelo selo britânico Ace a música Thinking About the Good Times. Essa é uma ótima música. Ela inicia com destaque para Ginger, com sua introdução na bateria, que lembra um gospel para cantar junto. Vai um trecho dela aqui para você sacar. We used to be such a lovely pair. He used to take me everywhere. There was nothing that he wouldn't do, just to prove that his love was true. Now I love me, now I'm alone. Elas gravaram alguns covers também, a exemplo de Look For Me Baby, dos Kinks. Look For Me Baby, eu lembrei logo do Ringo Starr, daquela pegada do Ringo Starr, em que a Ginger também tem esse traço na sua identidade. Look for me, baby. Well, you can search high and low if you want, but you won't find me. Search around, you can look and see. Look all around the world, but you won't find me. Look for me, baby. You're looking for me, yeah. Look for me, baby. I said search all around town. Look for me, baby, but you'll never find me. No. Look for me, baby. Seguindo na rota dos singles, a gente tem Skinny Vinny e Choo Choo Fifam, de 64. Skinny Vinny é uma mais dançante, saca aí. My skinny Vinny, he's a crazy guy. Já Choo Choo Fifam tem uma timbragem mais marcada e que vemos depois com bandas que me lembrou, que me remeteu diretamente. A gente teve a influência disso aqui no Brasil com as bandas da Jovem Guarda e afins, como Renato e seus Blue Caps e outras bandas do estilo. Mais um trecho para você sacar. That's all he ever says to me.
Em 65 elas gravam That's Why I Love You, que seguem esse mesmo estilo das músicas anteriores. That's Why I Love You me remete bastante às baladas, em que tem um lirismo mais acentuado, ao estilo do Elvis Presley, por exemplo, aquelas músicas mais pro fim da carreira do Elvis, aquelas músicas que flertam com o gospel e que tem a voz mais à frente da banda mesmo, como protagonista. Seguindo, a gente tem Can't You Hear My Heartbeat. Essa, a bateria tá mais atrás dos outros instrumentos. Isso porque a panderola vem mais pra frente. Na mixagem da gravação você vai perceber, a panderola tá bem na frente, dando destaque mais a esse brilho dela. E também a gente tem presença de palmas na parte percussiva desse registro. Little Boy já é outra que também foi gravada em 65 e a Ginger Bianco contribui com segunda voz e música bem diferente das gravações delas, lembrando as bandas das décadas anteriores, as bandas vocais femininas. Em 66 elas gravam Sailor Boy, essa que conta com quase a mesma linha das anteriores que eu citei, e Please Please, que puxa mais pro rockabilly e pro shuffle. Sobre The Skip, ela tem mais uma cara de jam session, é uma música instrumental. Eu curti a timbragem da bateria, caixa sequinha, característica da época mesmo, e o prato com bastante som de ponta de baqueta, aquele som do ping. Eu curti bastante a forma como foi gravada essa música. Song of the Moon, gravado em 67, já perto do finalzinho da banda.
Essa tem, pra mim, ela tem uma levada meio, uma vibe de trilha sonora de tragédia. Sinto influências do tango nela também, uma coisa mais latina. E a Ginger Bianco usa, inclusive, alguns tímpanos na introdução dessa música. Walking in a Different Circles. Essa segue na levada do pop dos anos 60. E aí eu encontrei 3 músicas que pra mim, pra falar a verdade, acho que as 3 que eu mais curti. 3 porradas pra mim. Primeiro a Knowing. Essa pra mim foi a que disparada eu mais curti da banda. É tipo um soul mais acelerado e tendo a bateria da Ginger Bianco mais pra cima, trazendo balanço e peso ao mesmo tempo. Aí essa música pra mim é aquela música que fica pra posteridade. A gente tem também a Headliners, que é a Ginger. Impõe uma levada entre uma mistura, no que me lembrou uma mistura. Não tem como não fazer essas comparações. A Ginger tem a sua assinatura, mas a gente tem ícones da época. E pra mim, fazendo analogia, a Headliners ela tem um pouco de mistura entre um groove do Ringo Starr com as viradas do Kid Moon. Curti bastante também. E depois do fim da banda, elas chegaram ainda a retornar para tentar mais uma vez fazer algumas gravações e ver se algo tinha mudado e se a receptividade inclusive mudaria, né, para melhor no caso delas. E aí é onde tem outra porrada para mim. Elas gravam Going Back, que eu curto pra caramba também, e deixo um trecho aqui. E a música meio melancólica, mas ao mesmo tempo pesada. Na minha opinião, uma música até um pouco mais adulta, digamos assim, um pouco menos alegre do que as primeiras da musicografia da banda. E é assim que eu encerro mais um episódio do Repercuta Podcast. Espero que tenha curtido e vamos em frente, porque a gente se encontra para compartilhar mais uma história nesse mundão de bateria, percussão, no mundo do ritmo. Essa foi a Ginger Bianco no episódio 75 do Repercuta Vida e Obra de mais uma mulher baterista através das décadas.
Eu sou Jade Tavares, baterista, produtor audiovisual e podcaster. É um prazer ter você por aqui. A gente se encontra, a gente se escuta no próximo episódio do Repercuta. Um abraço.